Vamos para a nossa entrevista? Hoje a gente vai falar sobre a passagem de um geógrafo norte-americano pela Amazônia lá em 1920. E vamos entender o que foi que ele viu, né, ali onde hoje a gente tem o estado de Roraima, e o que mais impressionou e o resultado dessa expedição. A gente tem na linha para contar essa história para a gente o Vitor Maccioni, ele que é professor de História do Instituto Federal de Roraima, lá no campus Amajari. Professor Vitor, sempre um prazer ter você aqui com a gente, tudo bem? Boa tarde, Juju. Boa tarde a todos os nossos ouvintes do programa Tarde Nacional Amazônia. E que alegria poder estar de volta aqui para conversar um pouco mais sobre as curiosidades a respeito da história de Roraima. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, professor. É uma delícia bater papo com você. E como é bom falar de história do Brasil, né, professor? Principalmente história da Amazônia, histórias que a gente conhece tão pouco. E eu fiquei muito curiosa para saber desse... Ele era geógrafo, professor? O que era esse norte-americano Hamilton Rice Jr.? Perfeito. Ele era um pouco de tudo. Ele era formado em medicina na Universidade de Harvard, mas tinha, né, digamos, no seu coração, na sua alma, digamos assim, né, uma leitura romântica, o desejo de ser um viajante, um grande explorador, e que ele realizou muitos estudos aqui na região tanto da Amazônia, mas também na América do Sul. E o Hamilton Rice, no caso, tem algumas curiosidades bem interessantes, nós vamos conversar e também deixar os nossos ouvintes atentos a essas questões, porque a sua expedição teve alguns processos bem interessantes para a região amazônica, porque nós tivemos a realização de registros aéreos, por exemplo, da cidade de Manaus, que à época já era uma grande cidade devido ao ciclo da borracha, e também aqui na região que era conhecida como Vale do Rio Branco, os primeiros registros aéreos. E também na sua expedição chamou muito a atenção o uso de tecnologias com relação à comunicação, porque foi uma das primeiras expedições aqui na nossa região que contou com a comunicação sem fio, ou seja, a comunicação da Amazônia com a América do Norte. E isso chamou a atenção também, obviamente, da população local, né, das pessoas que tinham estudos com relação à região amazônica. E a expedição do Hamilton Rice chama a atenção por isso, além das consequências, digamos assim, como ele fez e como ele divulgou a sua viagem para o mundo. Uhum. Essa comunicação que você falou, foi uma comunicação como, professor? Como é que foi isso? Perfeito. A expedição do Hamilton Rice, para deixar bem, seguindo uma linha biográfica, o Hamilton Rice ele nasceu nos Estados Unidos, em Boston. Ele sempre foi de uma família aristocrática, com fortes influências políticas e econômicas nos Estados Unidos, e tanto é que a sua formação é em medicina na Universidade de Harvard. Uhum. E junto com ele, no caso, e também outras pessoas interessadas em realizar viagens pela América do Sul, principalmente no contexto pós-Primeira Guerra Mundial, e o desejo de conhecer outras regiões com o intuito de descobrir as potencialidades dessas regiões com a intenção também de colonizar e explorar, ele realizou várias expedições pela América do Sul. Uhum. E entre 1924 e 1925 ele esteve na região amazônica, onde hoje, no caso, é o estado de Roraima, mas que à época, na década de 1920, era o estado do Amazonas também. Então, Roraima, antes de se tornar território federal, o estado pertencia ao estado do Amazonas. E ele, junto com a sua expedição, no caso, ele fazia muitos investimentos. E esses investimentos têm algumas curiosidades, por exemplo. Quem estava nos bastidores financiando essas expedições era sua esposa, Eleonor, também de uma família conhecida, aristocrática, nos Estados Unidos, e que tem como curiosidade... Ela foi a segunda esposa do Hamilton Rice, e eu estou dando um destaque a ela porque, além de financiar as expedições do seu marido, ela também foi uma sobrevivente do Titanic. Nossa. O famoso navio, famoso transatlântico, sobreviveu ao naufrágio, conheceu Hamilton Rice,
perceberam que tinham interesses em comum e acabaram casando. E desses investimentos que nós vamos ter dessa expedição, nós vamos ter o uso de um hidroavião, né, um avião capaz de pousar na água, o que hoje já é algo assim, né, aos nossos olhos espetacular. Imagine isso em 1920, Nossa. Né, em um contexto completamente diferente, um contexto mais, né, em que diz respeito às distâncias e os tempos das viagens também eram maiores, e um contexto onde Roraima também ainda não tinha uma rodovia como a BR-174, então a comunicação era por meio dos rios, no caso. Então você, ao ver um hidroavião pelos ares, isso chamou a atenção da população, muitos ficaram assustados. E também o uso, como nós já mencionamos, da comunicação, né, por telégrafos, comunicações, né, por vias de ondas de rádio também, tecnologias essas que foram sendo aprimoradas após a Primeira Guerra Mundial, e que, com isso, o Hamilton Wright e a sua expedição, né, no caso, conseguiam se comunicar diretamente com os Estados Unidos. Ou seja, de uma forma, o que nós temos hoje, como as redes sociais, que você consegue se comunicar muito rápido, né, uma velocidade que chama a nossa atenção, naquela época, digamos que era a tecnologia de ponta, e que uma expedição, né, no meio da Amazônia fez o uso dessa tecnologia. Que interessante, professor. E essa pista que você deu, né, da Eleonor, a esposa dele, ter sobrevivido ao naufrágio do Titanic, a gente já tem uma ideia de que eles tinham recursos financeiros altos mesmo, né? Porque a gente sabe que no Titanic, tirando o pessoal que estava ali trabalhando, eram pessoas muito ricas que estavam ali, né, professor? Exatamente. E também, né, a Eleonor e o Hamilton Wright, eles são conhecidos por financiarem estudos, também financiarem a construção de locais de pesquisa e também de institutos nos Estados Unidos. Eles tiveram essa fama, no caso, e também, no que diz respeito a esses estudos, eles sempre demonstraram interesse também com relação à região amazônica. E o Hamilton Wright, quando ele, junto com a sua expedição, ele tinha tanta influência que ele também fez redes, né, digamos, tanto seja de amizades ou de atividades profissionais, com outros viajantes e que também tiveram grande destaque na região amazônica, como, por exemplo, o alemão Theodor Koch-Grünberg, que esteve em Roraima antes do Hamilton Wright e pelos seus estudos com relação à, né, a percepção, as relações, o conhecimento que ele teve se aproximando e dialogando com as populações indígenas, né, em Roraima, por exemplo, também na Venezuela. Ele escreveu o famoso livro do Roraima ao Orinoco, livro esse que foi traduzido para o alemão e que do alemão depois influenciou um outro escritor brasileiro, o Mário de Andrade, a escrever o Macunaíma, né? Uau! O Macunaíma, o herói sem caráter. Então tem toda uma rede. E o Theodor Koch-Grünberg acabou falecendo na expedição do Hamilton Wright. Ele faleceu de malária. Nossa. Inclusive, isso é relatado nos diários, né, as dificuldades que eles tiveram com relação aos mosquitos, às doenças, e a malária era uma delas, no caso, que inclusive acabou ceifando a vida do antropólogo, do etnógrafo Theodor Koch-Grünberg, que escreveu e acabou falecendo no município de Caracaraí, aqui em Roraima. E a expedição também contava, por exemplo, com um português, que foi o Silvino Santos, que ele é muito conhecido, alguns os chamam de cineasta da Amazônia, porque ele realizou alguns dos primeiros registros audiovisuais, visuais no caso também, com filmagens aqui na região amazônica, porque era um contexto do auge da borracha. Então ele realizou alguns registros imagéticos que acabaram depois sendo divulgados, né, mundo afora. Uma obra muito famosa dele é No País das Amazonas. Então, ele também fez parte dessa viagem. E também um outro médico conhecido como Richard Strong, que foi formado em Harvard e que também era colega do Hamilton Wright. Então, quando eles vieram para a nossa região, eles já tinham propósitos realmente de... eles não vieram a passeio, eles não vieram turistar, digamos assim. Eles vieram realmente buscar descobrir as potencialidades da nossa região. E o que eles encontraram por aí, professor Vitor? Então,
O Hamilton Rice, como você bem mencionou, ele tinha também, né, estudos no campo da geografia, e ele realizou diversos estudos no campo da antropologia, relatos sociais, mineralogia, geologia. Então, ele explorou as regiões que nós conhecemos aqui em Roraima, na região do rio Uraricuera, e também a região conhecida como a região do Parima, Serra do Parima, tudo mais, com o propósito de descobrir as potencialidades no que diz respeito principalmente a recursos minerais, no caso. Então, mas junto com as suas pesquisas, ele relatava as curiosidades da população. Ele colocou, por exemplo, no seu livro, registros de ações, de questões sociais que estavam acontecendo aqui, como, por exemplo, uma partida de futebol que estava acontecendo na cidade de Boa Vista. Então, imagine, em 1924, pessoas jogando futebol à luz, né, plena luz do dia, num campo, no lavrado aqui. Então, um registro de 100 anos atrás, mostrando que você já tinha uma atividade cultural que hoje no Brasil, né, é difundida em vários lugares, inclusive na região amazônica. Em cada local que você vai, você encontra um campo de futebol, seja numa capital ou numa população ribeirinha. Ele colocou, né, nas características com relação à cidade de Boa Vista, que era o único local que tinha o nome, a condição de ser conhecida como vila, porque tinha aproximadamente 164 casas e 1.200 habitantes. E você também, nós devemos destacar isso, que na sua expedição, nós falamos muito do Hamilton Rice, mas embora ele tenha levado, claro, né, o nome da expedição, mas a sua viagem contou com a presença de vários indígenas que o ajudaram e que também tiveram conflitos. Você vê em alguns relatos, alguns momentos de tensão entre os viajantes e as populações locais, um contexto que você tinha que subir o Rio Branco em uma região bem conhecida como as Corredeiras do Bem-Querer, que é uma região de difícil deslocamento, a perda de alguns materiais, de canoas, e isso acabava estressando os estrangeiros, e acabava gerando algumas rixas com os povos indígenas que estavam ajudando na expedição. Então você também tinha essas questões. E esses relatos, né, a viagem do Hamilton Rice, ganhou destaque a partir da publicação de uma obra o título é Exploração à Guiana Brasileira. E esse livro ele foi traduzido para o francês, por exemplo, isso na década de 1930, e apenas na década de 1970 que foi traduzido para o português, que é justamente com o mesmo título, Exploração à Guiana Brasileira. E a sua viagem, digamos assim, em termos de retorno para o Hamilton Rice ou para a nossa região, ela talvez não tenha tido o êxito que ele imaginava, digamos, no que diz respeito a uma possível exploração ou colonização no futuro. Mas ele recebeu, digamos assim, notoriedade porque nós tivemos registros também da viagem. Ele publicou em uma revista muito famosa em Londres, que é a Royal Geographic Society, uma revista centenária de Londres. Também fez publicações em Nova York, na famosa revista National Geographic. Então, digamos que a sua expedição, talvez do ponto de vista financeiro ou de um possível empreendimento privado aqui, não tenha logrado êxito. Mas para quem é pesquisador, para quem é interessado nos estudos sobre a região amazônica, a sua expedição, digamos assim, deixou heranças e que nós utilizamos para pesquisar e conhecer um pouco mais sobre a história da nossa região. Que interessante, professor. Eu fico pensando, você falou desse contato com os povos indígenas da região, né? Como que o Hamilton via os indígenas? Como que ele relata essa convivência nos documentos dele? A mentalidade dele é mais colonizadora? Ou como que aparece esse encontro aí nos documentos, professor? Isso é bem ótima pergunta. A gente vai perceber essa perspectiva como você está direcionando, Juju, no sentido daquela leitura de civilização,
grupos que precisam, entre aspas, serem civilizados. Já era uma carga que a região amazônica já recebia no contexto ali do século XIX, do auge da borracha, em que se buscava uma perspectiva, né, uma introdução a um processo, entre aspas, civilizatório, francês, de Belle Époque, em que as populações locais são vistas como grupos que precisam ser, digamos, introduzidos no modo de produção capitalista. Isso, querendo ou não, exigiria também um processo de, entre aspas, né, de cultura, de introdução a um modelo de educação, a um modelo de economia, e ele vai perceber, e nós vamos perceber também nos seus relatos essa introdução também, essa leitura. Você vai perceber alguns discursos, né, no que diz respeito a menções a famílias ou registros de famílias que você vai perceber, né, no que diz respeito de bem, entre aspas, instruídas, enquanto que alguns registros, né, a respeito dos povos indígenas, você vai perceber aquele discurso de que precisam ser civilizados, que precisam, né, ainda são vistos como selvagens e tudo mais. E isso também, claro, acarretava em conflitos na própria viagem, como nós mencionamos. Então, a leitura do Hamilton Rice acompanhava o contexto, né, da sua época, em que você tinha na região amazônica um local que deveria, né, como forma de ser introduzido ao modo de produção capitalista também, no que diz respeito também ao modo de introdução de cultura, de sociedade, que era, né, aplicado nas chamadas grandes potências, né, Estados Unidos e alguns países da Europa, por exemplo. Na nossa região aqui nós vamos ter uma forte influência francesa, por exemplo. Entendi. Ô, professor, e essas imagens, é possível a gente acessar isso? Tanto porque foram vídeos e fotos, é isso? Isso. Da expedição, o livro, a exploração à Guiana Brasileira, nós vamos ter, por exemplo, na internet, no site Brasiliana, que é um site da Universidade de São Paulo, que tem vários livros digitais, né, disponíveis para o público. O livro em francês, por exemplo, então está disponível ao público, né, explorando a Guiana Brasileira. Se você colocar na internet, né, o nome do Hamilton Rice e o nome do livro, você vai já encontrar alguns links que o direcionam para acessar esse site, que é aberto ao público. No caso, já é uma obra de domínio público, que também está disponível a nós. E, nesse livro você vai encontrar as fotos. Por exemplo, você vai encontrar fotos aéreas da cidade de Manaus. É um contexto que você vai perceber também da vila de Boa Vista, no caso, que não estava em crescimento. Inclusive, a foto aérea da cidade de Boa Vista, ela até hoje é estudada por nós, porque mostra as mudanças que aconteceram, né, no âmbito do plano também de organização da cidade, do crescimento, de expansão. Você tem fotos do hidroavião em revistas também, assim. Então, nossa, um hidroavião em Boa Vista. Talvez hoje muitos dos nossos ouvintes, nesse momento, nunca tenham visto um hidroavião. Eu nunca vi um hidroavião de perto. Então, 100 anos atrás, nós tivemos um hidroavião em Boa Vista. Algumas pessoas, ao ouvirem o barulho do motor, né, que era algo inédito, correram para suas casas porque achavam que poderia estar acontecendo um conflito, enfim. Isso, né, uma coisa que chama a nossa atenção. Que legal. Tudo isso está disponível para o público, né? Eu falei de vídeo, professor, mas nem sei, tinha vídeo também ou foram só imagens fotográficas? Tem alguns, o Silviano Santos, como ele é da expedição, ele tem alguns registros em filme, no caso, porém, infelizmente, alguns desses filmes, não apenas da nossa região, mas também de Manaus, porque ele trabalhava para um grande empresário chamado JG de Araújo, e alguns desses registros, infelizmente, foram perdidos, né? E talvez a gente não consiga recuperá-los, enfim. Mas com relação às fotos da expedição do Hamilton Rice, essas são mais fáceis de encontrar porque, felizmente, elas estão nestas obras que estão disponíveis na internet. E a nossa produtora já me mandou o link aqui. Quem tiver pelo WhatsApp e quiser me pedir o link, eu posso enviar o link do livro lá na USP mesmo, na página da USP. Obrigada, Roberta. Professor, antes da gente encerrar, queria te perguntar qual que é a importância desse tipo de registro, né, para contar a nossa história, né, professor?
Perfeito. Isso é importante, é começar por nós. Quando nós realizamos selfies, registros com a família, registros com amigos, confraternizações, registros em nossos locais de trabalho, na rua em que nós, né, onde está a nossa casa, porque isso nos ajuda a entender ou a perceber momentos da história que por vezes você não vai encontrar em documentos oficiais, você não vai encontrar em órgãos públicos oficiais, porque não, entre aspas, né, uma leitura que nós chamamos positivista, né, isso era, durante muito tempo, não foi valorizado. Então, quando nós realizamos esses registros, você tem a oportunidade de estar salvando momentos, fragmentos, né, da sua história de vida e que posteriormente podem ser fontes de estudo, de pesquisa, curiosidade, conversas em sala de aula. Então, uma foto aérea que você faz no seu município, por exemplo, hoje, provavelmente daqui a um ano, se você realizar o mesmo registro no mesmo local, né, no que diz respeito, você vai perceber algumas diferenças. E, consequentemente, nós vamos, né, perceber as transformações na história, na sociedade, na cultura e também nos identificando como agentes da história, agentes ativos. Então, por exemplo, se você faz esses registros, tenha certeza que eles poderão ser usados primeiro, como fonte de memória para você, né, as memórias afetivas, e para uma outra pessoa, pode ser da família, ou um conhecido, ou um pesquisador, fontes de estudo. Então, assim, o meu incentivo é que você faça registros, que você realize fotos, vídeos, depoimentos e, consequentemente, tenha certeza que eles poderão ser usados, né, como formas de estudo por qualquer pessoa que tenha um interesse em conhecer aquela região em que você vive. E nesse caso, de toda essa história que você contou para a gente, é um baita privilégio, né, professor? Ter imagens aéreas que dão pistas do que aconteceu nesse período, né, na região. Exato. E nessas expedições, né? Isso. Por exemplo, nessa foto aérea do Hamilton Rice de 1924, nós conseguimos identificar uma casa que até hoje em Boa Vista ela existe. Uau. Atualmente, inclusive, é um ponto de café e as pessoas estão querendo conhecer mais a respeito da sua história. No entanto, nós temos poucos registros, ou, né, talvez nós não tenhamos nenhum registro oficial que apresente a sua origem, por exemplo. Mas por meio de um registro aéreo realizado 100 anos atrás, nós já sabemos que esta casa é pelo menos centenária. E que hoje ela, né, passou a ser ressignificada e que por meio desse registro aéreo nós temos, digamos, entre aspas, um ponto de partida para conhecer mais a história daquela casa e de outras aqui no estado de Roraima, em especial no município de Boa Vista, assim como também de outras regiões por onde a expedição passou, como, por exemplo, no município de Caracaraí, em uma região conhecida como Vista Alegre, e entre outras regiões, como no Rio de Aricoera, ou na região conhecida aqui como Parima. Que maravilha, professor. Olha, é sempre tão bom quando você vem conversar com a gente. O tempo passa e a gente nem sente, professor. Privilégio dos seus alunos poderem contar com esse bate-papo sempre, mas eu quero aqui te agradecer mesmo pela sua participação e dizer que é um prazer muito grande sempre que você vem bater papo conosco, viu? Eu que agradeço pelo convite. E eu gostaria de finalizar também mencionando algumas fontes que ajudaram nessa pesquisa sobre o Hamilton Rice, para que o público também possa ter acesso, elas estão disponíveis na internet. O meu livro, na expedição A Guiana Brasileira, que nós já mencionamos, e também uma dissertação de uma pessoa aqui no estado de Roraima, de uma pesquisadora conhecida como a Priscila Menezes Gonçalves, que ela fez Entre a Imagem e o Imaginário, que foi uma leitura das imagens da expedição do Hamilton Rice e que com isso ela fez uma dissertação no curso de pós-graduação em comunicação aqui na Universidade Federal do Estado de Roraima. Maravilha, professor. E eu vou já atrás, quero ver todas essas fotos e fiquei muito curiosa mesmo. Obrigada, viu, professor, por compartilhar com a gente essa história. Um abraço muito grande para você, tá bom? Um grande abraço,
Deus abençoe a todos os nossos ouvintes também. Obrigado espero que tenham gostado desta conversa e que tenhamos outros momentos divertidos para conversar sobre a história da nossa querida Amazônia. Que seja muito em breve, professor. Um abraço enorme. Tchau, tchau. Eu conversei com o professor Vitor Mattioni. Ele leciona História lá no Instituto Federal de Roraima, lá no campus Amajari, e bateu esse papo conosco sobre essa expedição interessantíssima lá na região que hoje, né, consiste em Roraima, Boa Vista, e que rendeu imagens inéditas, registros aéreos, né, os primeiros registros aéreos de Roraima.